Meu Deus, por aqui eu silencio. Ah, tá. Não tem ninguém? Vai falando, ué. Mas falando aqui, chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Vai falando. Boa noite, Paulo. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Hoje tá um pouquinho frio. Essa é a nossa Curitiba. Ontem de camiseta e hoje de blusa. Aí tá. Boa noite, pessoal. Quem tá entrando, uma excelente noite para vocês. Vamos esquentar essa noite fria. Todos em casa, encolhidinho, com roupa de frio. Para variar, Curitiba. Ah, Ita, saudades da Ita, muitas saudades. Quanto tempo. É isso aí, vamos lá. A Val, saudades da Val também. É isso aí, Val, vamos gravando aí, fazendo live. Temos que usar os nossos meios agora de essa tecnologia aí para alcançar e para ver as pessoas, né? A gente fica um pouco longe e vamos usar essas coisas boas, esse meio de comunicação para passar coisas boas, coisas que edificam. A gente vê tanta notícia desmotivando, vê tantas situações que puxam para baixo e a gente tem que agora entrar e ouvir o que é bom. E como eu falei, eu ia fazer a live às 20 horas e 2 minutos. Então vamos começar, para não ficar muito longo, para não demorar muito. Que hoje tá frio, tem que dormir mais cedo. Que bom ver vocês aí. E eu tô aqui para contar uma história para vocês de um jovem. Esse jovem, ele tinha 17 anos e ele era um jovem sonhador. Aqui todos que estão assistindo não tem mais de 17 anos, né? E a gente sabe que quando a gente tinha essa idade, 15, 16, 17, a gente é um sonhador, né? Sonhamos várias coisas. Sonhamos, né, com casamento, com filhos, emprego, enfim, são vários sonhos que as pessoas têm quando são jovens. A gente não tem tanta preocupação com as coisas do cotidiano, do dia a dia, mas a gente já começa a sonhar, né, como eu falei, com casamento, filhos, um bom emprego, viagens. E essa história que eu vou contar para vocês não é diferente, esse jovem não era tão diferente assim de nós. Ele era um jovem muito sonhador. Ele é um personagem muito que eu admiro demais na Bíblia, e ele apacentava ovelhas com seus irmãos. Ele era o irmão mais novo. E por ele ser o irmão mais novo, é claro que ele era mimado pelo seu pai. Ele era o queridinho do papai. Então, os seus irmãos, que eram vários, eles tinham um pouco de ciúmes por conta disso. E José, que é o nome desse personagem, ele, jovem, apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. Só que ele era também um pouco fofoqueiro, né? Sabe aquele irmão mais novo cagueta, que conta as coisas que os irmãos mais velhos fazem? Então, ele era o leve trás do seu pai, né? Ele sempre entregando, contando as coisas erradas que os seus irmãos faziam. E isso, claro que os irmãos mais velhos ficavam de cara com ele, né? Ficavam muito bravos, ficavam enciumados, ficavam com raiva. Ele era aquele irmão chato, né? O mais novo. Só que ele era o preferido do seu pai. Ele, como até a Bíblia diz que ele veio na velhice.
Então eu acredito assim que os pais dele já eram mais velhos e era aquela rapa do tacho, né? O filho mais novo. E por ele ser o filho mais novo, eu acredito que, eu não sei, né? Mas aqui em casa, o filho mais novo é sempre aquele que é o mais grude da mãe, né? Do pai, sempre tá ali junto. O filho mais velho não dá muita bola, mas o filho mais novo fica ali, junto, grudado, né? Então ele acaba sendo, às vezes, o queridinho, né? Não que não exista amor pelos outros, mas sempre acaba, às vezes, sendo o preferido. E ele ainda tinha essas características de ser meio fofoqueiro, de estar indo, né, contar, leva e traz. E o seu pai, na época, por ele amar tanto esse filho e ter essa preferência por esse filho mais novo, que era José, ele mandou fazer uma túnica. Naquela época eles usavam túnica, né? E os irmãos de José usavam túnicas normais. Eu acredito assim que tem a roupa de sair e a roupa de ficar em casa, né? Hoje, no nossos dias, nos dias de hoje. Então, assim, os mais velhos usavam túnicas, que eram aquelas roupas de ficar em casa, e José ganhou uma túnica linda do seu pai. O seu pai mandou fazer, e a Bíblia diz que era uma túnica colorida, que tinha vários bordados. Então eu acredito que era tipo a roupa de sair. E ele deu essa túnica para José. E os irmãos ficaram muito enciumados. Eles ficaram assim, aqui, como diz, né? A raiva saindo pelo olhar. Então eles já tinham esses ciúmes dele ser o irmão preferido. Aí o pai vai e manda fazer essa túnica. E para eles, na época, tinha um significado muito grande. As túnicas, né? As túnicas mais simples, as túnicas mais bonitas, mais cheias de coisas. E o pai mandou fazer essa túnica. E assim cresceu essa inveja e até mesmo raiva na parte dos irmãos, no coração dos irmãos mais velhos de José. E como eu havia falado no começo sobre sonhos, quando a gente é jovem, né, jovenzinho, assim, 15, 17 anos, a gente tem muitos sonhos. E José, além de tudo isso que eu contei um pouquinho da vida dele, ele era um sonhador. Só que os sonhos dele eram os sonhos assim que acendiam a ira no coração dos irmãos. Porque naquela época, José tinha um sonho que Deus tinha dado para ele, que ele ia ser o governador do Egito. Mas como que ele era um pastor de ovelhas, né, novo ainda por cima, e Deus deu 2 sonhos para ele, que ele ia ser o governador do Egito. E quando José relatou esse sonho para os seus irmãos, para o seu pai, os irmãos ainda ficaram mais enlouquecidos ainda. Como assim? Governador? E os sonhos que Deus deu para José contavam assim que José, eles iam se prostrar diante de José. Né? Os irmãos, a família de José iriam se prostrar, porque naquela época tinha o rei, o governador, e eles se prostravam diante do governador. E o sonho era assim, que José ia governar e os seus irmãos, a sua família, ia se prostrar diante dele. Pense numa ira, numa inveja que esses irmãos, que isso nasceu no coração dos irmãos de José. E por essa ira, essa inveja, e eles falavam entre eles, não tem como, ele é o mais novo, e ele está dizendo que a gente vai se prostrar diante dele. Não vai acontecer isso. E eles acabaram que bolaram um plano aí, para acabar com a moral de José. Eles resolveram jogar José num poço vazio e sem água. José, naquela inocência, né, todo jovem, adolescente, com seus sonhos e saltitante, feliz, com a sua túnica linda, se viu de repente numa armadilha que os irmãos fizeram. Os irmãos arrancaram a túnica dele, né, arrancaram, eu imagino a ira que eles arrancaram aquela túnica, porque é assim que a Bíblia relata, que eles arrancaram, né, com aquele ódio, com aquela raiva, a túnica de José e lançaram ele nesse poço. Era um poço sem água, sem lama, escuro, e jogaram José lá, com a intenção de matar José, porque eles não aceitavam a ideia de que ele
iria governar e os irmãos ainda se prostrar e obedecer a José. E foi assim que aconteceu, né? Com esse jovem sonhador, esse jovem que tinha um sonho de Deus na vida dele, ele foi lançado num poço. E eu quero assim dizer para vocês que muitas vezes acontece isso conosco, não é mesmo? Eu fui uma jovem também sonhadora, acredito que você também, quando era, né, jovem, tinha os seus sonhos, e assim como José, eu tive vários sonhos, né, sonhos de menina, sonhos de conhecer o príncipe encantado, né, menina tem essa mania de ver os filmes da Disney, né, de princesa, então, e eu era sonhadora, né, eu era a filha mais velha, não era a filha mais nova, mas sempre sonhando, sempre trabalhando, sempre conquistando as coisas que eu queria, ajudando a minha família sempre humilde e simples, e eu sempre muito sonhadora, né, com sonhos que toda moça tem, de casar, ter filhos, a casinha feliz, e de repente, e aconteceu esse sonho foi realizado, né, eu conheci o príncipe encantado, eu me casei, tive 2 filhos maravilhosos, né? O Leonardo, o Samuel, o sonho realizando, não é mesmo? O sonho da casa, da família feliz, todo mundo bonitinho. Só que, o que aconteceu comigo? Essa moça, essa menina sonhadora, esses sonhos, todos juntos comigo, foram lançados dentro de um poço, né? Vazio, sem lama, escuro. E ali eram para morrer todos os sonhos, não é mesmo? Um casamento desfeito, que talvez fique uma outra live, né, para contar. Mas aí veio a separação, né? Tive os filhos, aí teve a separação e foi o momento que eu me senti como José, lançada num poço escuro, sozinha, sem água, com lama. Eu acredito assim que esses poços abandonados, sem água, eles devem ter um cheiro horrível, né? Porque os meus pais moram em Campo Largo e lá tem um terreno vazio e tem um poço. E geralmente o pessoal da comunidade começa a jogar bichos mortos ali. Gato que é atropelado, cachorro, joga tudo ali. Então eu acredito que deve ser fedido. E de repente eu me encontrei como José, dentro desse poço, né, com todos os meus sonhos. E ali, assim como José foi arrancado aquela túnica, tirada aquela túnica dele e lançado no poço, a túnica significava a identidade dele, significava a vida dele, e aquilo foi arrancado dele, né? E assim como ele também, eu fui, né, jogada no poço, tirado toda a identidade. E quando às vezes a gente para no momento que a gente não sabe mais nem quem a gente é, nem para que veio ao mundo, não sabe nem por que aconteceu e por que está acontecendo. Eu acredito que na Bíblia ali eu não consegui identificar quanto tempo José ficou dentro do poço, mas muitas vezes, daí chefe Pati, os nossos escoteiros, e muitas vezes a gente fica 1 dia, 2 dias, 1 mês, 3 meses, 4 meses, e eu fiquei 4 anos dentro desse poço, né, com todos os meus sonhos, entulhado no meio da lama, no meio do escuro. E agora? Como que acontece, né, para a gente sair desse poço? E na vida da gente, o que eu comecei a perceber, que esses poços que nós somos lançados, isso fazem parte da vida da gente, né? A partir do momento que a gente tem uma caminhada de fé, a gente tem um projeto de vida, a gente tem uma carreira, a gente anseia por algo e começa a caminhar para que aquilo aconteça, nós vamos encontrar poços em nossos caminhos e muitas vezes nós vamos tropeçar e cair lá dentro, ou às vezes vão nos empurrar lá dentro. E existe eu acredito que exista um significado
do que é esse poço para cada um. Muitas vezes esse poço vai ser o quê? Um casamento desfeito, vai ser um filho com dificuldades, um marido com dificuldades, uma empresa falida, uma depressão, né, uma ansiedade, uma falta de perspectiva do mundo. E hoje a gente, principalmente na situação que nós vivemos hoje, a gente se depara com muitas pessoas que não sabem o que fazer, não sabem o que vai acontecer de amanhã, estão infelizes, estão tristes, estão amarguradas, estão depressivas dentro de um poço. Não estão conseguindo forças para sair, para continuar a sonhar, porque o sonho existe, o sonho está no coração. Só que não tem mais essa força para continuar lutando para realizar esse sonho. Então, muitas vezes você está lá dentro do poço junto com o seu sonho ainda não morreu. E como será que é viver num poço escuro sozinho, sem água, com um sonho? Esse sonho vai morrer junto ou não vai? Não sabemos, né? Isso vai depender de você. Assim como dependeu de mim. Eu tinha um sonho. José, na Bíblia, também tinha esse sonho e o sonho não morreu. Ele estava lá dentro do poço e o sonho dele estava junto com ele. Ele não deixou morrer. E às vezes o poço significa algo que ainda está ali entulhando, está ali sufocando o seu sonho. Está impedindo você de ser feliz e viver o melhor que essa vida tem. Apesar de tudo que tem acontecido, a vida é boa, Deus é bom com a gente. Todos os dias quando você acorda e respira, aí já está sendo demonstrada a bondade e misericórdia de Deus para com a sua vida e para com a minha vida. Né? Não é motivo de reclamação, murmuração, mas é motivo de agradecimento, né? Porque você está acordando e vivo e com saúde. Muitos estão acordando num leito, muitos estão acordando velando um ente querido no caixão, muitos estão acordando perdendo um filho para as drogas, perdendo um marido, no meio de um adultério, enfim, existem várias situações que eu acredito aqui que cada um aqui tem a sua história, a sua vida, e eu acredito assim que cada um aqui tem um sonho. Talvez você seja o José que está lá dentro do poço, né, sem jogado, lançado. Às vezes você é a pessoa que está passando pelo lado de fora do poço. Não, eu estou bem, meus sonhos estão todos realizados, eu estou super bem. Às vezes você é aquele que jogou a pessoa dentro do poço. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, que a partir do momento que eu fui lançada no poço, todos os meus sonhos também foram. E foram momentos difíceis, foram 4 anos ali dentro do poço, né? Sozinha, foram muitas lágrimas, foram bastante dificuldades financeiras, foi um momento de solidão, foi um momento que eu estava realmente só. E como sair do poço assim? Eu nunca entrei num poço de verdade, né? Falando agora na real, mas eu acredito que deve ser muito difícil de sair. Até gostei muito dessa imagem que o meu esposo, meu hoje atual esposo, colocou, que eu acredito que deve ser assim. Você tem aquela força e aquela garra de querer sair do fundo do poço. E foi assim que aconteceu. Eu não deixei morrer todos aqueles sonhos. E a partir daquele momento que... Por quê? Porque eu sabia o que Deus tinha para mim. Porque quando eu, em 1998, antes de ter, né, os filhos e casamento, eu tive um encontro muito especial na minha vida, que foi o momento que eu precisava. Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Aquela coisa, né, menina sonhadora, trabalhando, várias desilusões amorosas, aquelas coisas de menina. Só que aquilo me sufocava, né? Aquela ansiedade, né? Porque quando a gente é novo tem aquela ansiedade de querer as coisas para ontem. E foi um momento maravilhoso que eu tive, um encontro muito maravilhoso que eu tive com Deus, com Jesus, né? Eu lembro que eu era novinha e esse encontro foi... a gente tinha muitas dificuldades na família,
E esse encontro que eu tive com Jesus foi através do convite de uma amiga minha que me convidou para ir na igreja. E eu fui. E foi algo assim transformador o que Deus fez. Ali Deus começou a colocar já aquela sementinha, né, de reviver, né, de ai, você vai conseguir, você vai realizar seus sonhos. E ali eu fui crescendo, fui aprendendo, eu fui conhecendo mais o que é esse mundo cristão, né, que muitos falam os crentes, né, os evangélicos. Eu já digo cristão, toda pessoa que acredita em Deus, que acredita em Jesus, é cristão, né, é uma pessoa que entrega a sua vida ali, porque tem uma grande diferença de religiosidade, né, e de ser uma pessoa cristã, uma pessoa que vive. O que é uma religiosidade? É a pessoa que vai na igreja, né, todo domingo, agora nem tem mais, né, por desencargo de consciência. Ah, eu fui na igreja, né, eu tô indo, eu preciso ir para dizer que eu fui, para, né, cumprir a minha parte, né, com a sociedade, com a família, né? E tem aquela parte que você vive, né, que você deixa a religião de lado, deixa qualquer nome de placa, de igreja, enfim, o cristianismo, né, a pessoa que começa a caminhar com Deus e a se aprofundar nesse conhecimento que é a Bíblia, ela se torna uma pessoa cristã que segue, né, a Cristo. E foi isso que aconteceu comigo. E nesse caminhar com Deus, eu fui conhecendo várias pessoas. Foi ali que eu conheci o meu ex-marido, né? Foi ali que a gente se conheceu na igreja. Nós nos casamos ali na igreja. E Deus, uma coisa que foi bem, que eu hoje ainda lembrei, o chamado que Deus tinha para mim. Que ele, além de ter me chamado para caminhar com ele, conhecer ele colocou um chamado, né, de estar levando aquilo que estava acontecendo comigo, aquilo que estava transformando a minha vida. Ele deu esse chamado para mim, que eu deveria falar para as pessoas das coisas boas que eu estava vivendo, das coisas que eu estava conhecendo, que eu deveria falar. E eu disse sim, não, eu quero, né? Porque é assim, a gente sempre quer passar o que é bom para as pessoas, não é verdade? Ah, compra lá esse shampoo, porque esse shampoo é bom, foi bom para mim, vai ser bom para você. Peça uma pizza naquela pizzaria tal, porque ela é muito boa, vocês vão gostar. E assim foi com o que eu estava vivendo no momento, né? Lá em 98, 99. Eu estava recebendo aquele chamado de Deus para compartilhar o que estava acontecendo comigo, com as outras pessoas. E eu disse sim para Deus. O que aconteceu? Eu disse sim para Deus, eu me casei e eu e meu ex-marido a gente foi fazer teologia. A gente foi para um centro de treinamento. A gente se dedicou a estudar, a aprender e a levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E a gente foi para vários lugares, né? Para as várias cidades. Às vezes a gente brinca aqui com os meninos de stop e coloca lá a cidade. E eu sempre coloco as cidades que eu já fui, que é tudo cidade interior, né? Interior do Paraná, interior de São Paulo. E já fui a algumas cidadezinhas lá do interiorzinho do Paraguai, onde as pessoas ainda, onde é terra batida, assim, não tinha nem asfalto, não tinha nem chão. E foram experiências maravilhosas que eu tive, né? De poder levar aquilo que estava transformando e trazendo alegria e paz no meu coração para aquelas pessoas, né? E em específico, Deus me levou para a parte infantil, né? De trabalhar com as crianças, de levar essa mensagem de forma lúdica para as crianças. Então, foram assim momentos especiais na minha vida, né? Que Deus, eu me coloquei como um instrumento nas mãos de Deus para Ele me usar para aquelas crianças que eram abusadas, aquelas crianças que tinham violência, né? Apanhavam, aquelas crianças que elas eram todas. Eu lembro até hoje uma igreja que a gente foi, uma cidade que a gente foi lá no Paraguai, era Pedro Juan Cavaleiro.
E as crianças eram muito oprimidas, elas tinham vergonha, elas não olhavam no olho, elas ficavam o tempo todo de cabeça baixa. E a gente fez pintura nelas, no rosto, né? Cantamos e, e foi algo muito especial, foi tremendo assim. Então Deus tem um chamado para essa área, né? Com as crianças. Então foram momentos muito importantes, foram momentos muito especiais. Era um sonho, né? Que estava nascendo de estar levando a palavra para essas vidas. E como daí com o andar da carruagem foram vendo os filhos, né? E o pai dos meninos foi perdendo o foco, foi perdendo também aquela visão que ele tinha, foi perdendo o rumo, foi se deixando levar, porque o que acontece? As coisas que o mundo oferece às vezes parecem ser melhores, né? Parece que nem diz a grama do vizinho é mais verde, né? Que tem esse ditado. Então, o pai dos meninos, assim como o rei Davi, né? Se alguém conhece um pouco da história, ele se deixou, né, perder por algumas coisas erradas que foram acontecendo na vida dele, né? Ele foi perdendo aquele amor, aquela chama de estar servindo a Deus, de estar ali nos caminhos de Deus, e foi escolhendo outros caminhos, né, que não era mais Deus e não era mais a sua família. E ele foi embora. E claro, com tudo isso, os sonhos morreram junto, né? Eu me vi dentro do poço com esses sonhos de levar a palavra de Deus, de alcançar aquelas vidas que precisavam, até mais do que eu, e estava eu lançada nesse poço. E a história de José, eu não vou contar tudo hoje, vai ficar para uma próxima, mas José ficou nesse poço e ele não deixou morrer os sonhos que Deus tinha colocado na vida dele. Por quê? Porque ele tinha convicção do que o que Deus tinha colocado, o que Deus falava com ele. E era essa convicção que eu tinha quando eu estava no poço, quando eu estava na lama. Eu tinha certeza que Deus tinha me chamado. Ele tinha me chamado para ser mãe, para casar, ser feliz, fazer outras pessoas felizes e fazer outras pessoas felizes também levando a palavra. Ele tinha esse chamado e isso estava fincado em meu coração. E só que quando a gente está lá, no momento, lá no poço, com aquele monte de desgraça acontecendo, a gente perde o foco. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais para onde ir, o que fazer. A gente fica perdido. Só que aquilo estava fincado no coração ainda. E assim como José, só que José saiu do poço e ainda foi para a prisão, né? Eu falo assim que é uma desgraça atrás da outra. E era assim que acontecia comigo, que depois que eu saí do poço fui para a prisão, né? Mais ou menos. Então, que isso vai ficar para uma outra live que eu vou falar, né? Como que foi essa saída de José do poço e a ida dele para a prisão. Que antes dele ir para a prisão, daí que ele foi a governador. Então, quando a gente pensa que a coisa tá ruim, a coisa fica pior, né? Mas uma coisa eu tinha dentro de mim, né? Que nunca morreu. Eu falei, não, eu vou sair desse poço, eu vou sair dessa lama, eu vou sair, eu não quero isso para mim. Eu tenho 2 filhos e eu lembro que na época eu fui falar com o pastor da igreja a qual eu ia, e ele falou, não, você vai ser feliz. Eu falei, não, tô revoltada com tudo que me aconteceu, não é justo o que fizeram comigo. Dele, não, Deus vai te abençoar e você vai ser feliz. Você vai ser feliz. Deus vai colocar uma pessoa no seu caminho que vai cuidar de você e vai cuidar dos seus filhos. E você vai ser muito feliz. E aquilo, confesso que na hora eu fiquei com muita raiva de ouvir aquilo, porque eu já estava com o coração cheio de mágoa, cheio de amargura, cheio de rancor. E porque é isso que acontece quando a gente tá assim dentro do poço, né? O coração cheio de amargura, a gente se torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa desgostosa da vida, desacreditada da vida, né? Só que é como eu falei, do chamado, né? Lá em 98, em 99, Deus tinha colocado e tinha falado, tinha prometido e tinha colocado palavras no meu coração
que eu tinha certeza que ia acontecer. Eu não deixei de sonhar, eu não deixei de acreditar. E muitas vezes você está dentro desse poço, você muitas vezes está dentro desse poço, esse poço pode significar um sonho que não foi realizado. Esse poço pode significar um casamento que está acabando. Esse poço pode ser uma empresa falida. Esse poço pode ser um filho perdido nas drogas, ou longe de casa, longe do convívio. Esse poço pode ser várias coisas na sua vida, coisas que não foram resolvidas, e coisas que você acaba se apegando, né? Porque as pessoas acabam se apegando e se acostumando a morar nesse lugar. Então, o que eu quero dizer para você, que essa história eu ainda não vou terminar hoje, eu não sei quanto tempo ainda tem, porque parece que a live ela encerra, né? 1 hora. Eu quero dizer para você que assim, você que tem esse sonho dentro de você, e você se encontra hoje dentro desse poço, você vai conseguir sair, porque eu consegui sair. Né? Foi difícil sair, passei por foram vários caroços aí, vários tombos tentando sair, escorregava, caía, tentando subir, escorregava, caía, mas é que nem tá ali na figura. Eu não desisti porque eu sabia o que Deus tinha prometido para mim, e eu tinha que lutar com aquilo porque eu tinha 2 filhos maravilhosos. Então, você nunca esqueça daquilo que está lá no seu coração, aquilo que Deus colocou lá no seu coração, aquilo que deseja. Qual que é o teu sonho hoje? Às vezes, como eu falei, às vezes você foi jogado dentro do poço, às vezes foi você que jogou alguém dentro do poço, às vezes você está só passando pelo lado de fora, dá aquela olhadinha, tem alguém lá dentro. Deixa ele que fique lá. Eu não vou tentar pegar porque eu vou cair também. Né? Eu tô tudo bem, eu tô bem. Então, mas tem alguém lá dentro gritando por socorro, que fique lá, porque como que eu vou pegar essa criatura que tá lá dentro? Então, você tem que pensar que existem várias maneiras de situações que nos levam a estar, né? Frustrações, medo, ansiedade, depressão, que nos levam a estar afundado nesse poço. E o que eu quero dizer para vocês que, assim como eu consegui sair, eu tenho certeza que você também consegue sair. Sabe por quê? Porque a gente não nasceu para morar nesse lugar, não é mesmo? Assim como José, Deus tinha um chamado, um plano para a vida dele, que era governar lá no Egito. Deus tinha esse plano para ele. Né? Só que até ele chegar lá, várias coisas aconteceram. E nem mesmo assim ele deixou de sonhar, e isso foi realizado lá na frente. Né? Como eu falei, do poço ele foi para a prisão ainda. Então, na nossa caminhada, na nossa vida também é assim. Para a gente chegar lá na frente, para a gente conseguir um alvo, uma meta, a gente tem que passar por várias coisas. É preciso passar pelo poço, não tem como não passar. Né? Eu acredito assim que o poço, para mim, foi um treinamento na vida. Às vezes eu penso, se eu tivesse a cabeça que eu tenho agora, antes. Não, eu precisei passar por tudo aquilo, né? Eu precisei passar por aquelas dificuldades, passar por tudo aquilo, por desilusões, por traições. Eu precisei passar. Eu literalmente, sabe quando se sente assim jogada no chão e alguém pisa na tua cabeça e esmaga? Eu me senti assim. Agora fala, mas por que isso? Eu precisei passar por aquilo. Eu precisei por quê? Porque aquilo só me fortaleceu. Aquilo só me fez seguir, não desistir daquilo que eu gostaria e aquilo que eu sonhava. Aquilo me impulsionou a seguir em frente. Só que tem muitas pessoas que resolvem ficar lá dentro do poço. Resolvem se vitimizar. Ó céus, ó terra, olha só, coitadinho de mim. Estou aqui, sozinho. Me jogaram aqui. Olha que maldade que fizeram comigo. Aí acaba entrando nesse vitimismo que não é legal. Porque aquela mesma pessoa que te jogou no poço não vai te tirar lá de dentro do poço. Ela vai te deixar lá e você vai ter que sair sozinho. Por quê? Porque a transformação é em você. Você precisa passar por isso, você precisa passar por esse treinamento para você conseguir sair. Né? Não vai ter ajuda de ninguém. Talvez vai ter alguém que vai jogar a corda para você.
Às vezes não, você vai ter que subir sozinho. Sabe por quê? Porque ninguém carrega ninguém. Ninguém vai levar ninguém. Isso aí é uma coisa que é individual. Você quer? Você sonha? Você quer sair dessa? Depende de você, não depende de ninguém. Vai ter um amigo que vai jogar a corda, você vai tentar, ele vai puxar, a corda vai arrebentar, você vai cair de novo. Às vezes o teu amigo, agora eu não posso. Né? Ou até mesmo vai esperar aquela pessoa que te jogou no poço te ajudar a sair de novo. Ela não vai voltar. Ela não vai te ajudar. E você vai ficar esperando, né? Uma palavra de perdão, pelo menos, uma atitude. Não vai ter. Não vai ter. O que vai precisar é você ter a iniciativa de querer sair desse poço, querer sair dessa lama, querer sair dessa infelicidade, dessa ansiedade, dessa depressão. É você que tem que querer sair. Ninguém mais vai poder te ajudar, né? Então, o que eu quero dizer para você é assim, que assim como esse personagem que eu admiro tanto, né, que foi um jovem, e assim como eu me identifiquei, né, quando eu falo assim, foi me dada essa missão de gravar essa live, eu falei, agora todo mundo está gravando live, mas isso foi algo bem especial, porque lembra que eu contei que eu tinha o chamado que Deus me deu? Então esse chamado estava lá, sufocadinho na lama lá dentro do poço, né? Eu saí do poço, mas esse chamado, esse sonho ficou lá, jogadinho no poço. E Deus falou assim, não, você precisa falar o que deu, o que eu fiz com você, a transformação que eu fiz na tua vida. Você precisa falar. Eu falei, então eu vou falar. E tá aqui, né, essa live aqui, eu falei, meu Deus, né, tá saindo. Mas eu tô falando que é aquilo que ele colocou e ele me conduziu a falar, né, que é contar essa história de José, que é esse personagem da Bíblia, que eu consegui, assim, me identificar muito, né, e comparar as histórias e poder passar para vocês aquilo que eu vivi e aquilo que Deus fez na minha vida, que, claro, foi só com a ajuda de Deus. A história continua, e eu não vou falar tudo agora, vou deixar vocês na expectativa, não sei ainda que dia, quando, que eu vou terminar essa história de José. Como eu falei, ele tinha um chamado, né? Deus tinha dado um sonho que ele ia ser governador do Egito. Só que aonde que o coitado foi parar? Né? Dentro do poço. E depois que ele saiu do poço, aonde que ele foi parar? Na prisão. Então, quer dizer, quando a gente pensa que tá difícil, né, tá ruim a coisa, fica pior. E assim também foi comigo, né? Quando eu pensei que eu consegui sair do poço, eu fui para a prisão, né? A prisão assim na forma figurativa, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês uma palavra, uma coisa, dizer aqui que eu achei bem legal, que diz assim: José viu a mão de Deus acima de todas as outras mãos que tentaram manchar sua história com traição e dor. Ele cumpriu os planos do Eterno com perseverança e excelência e perdoou o imperdoável. Como é difícil perdoar o imperdoável. É difícil, mas não é impossível. E quando a gente perdoa, a gente não está fazendo bem para quem a gente está perdoando, a gente está fazendo bem para a gente mesmo. A gente está fazendo um bem para nós mesmos, não é para outra pessoa. E José fez isso, né? Depois vou continuar essa história dele. Ele perdoou o imperdoável. Ele, como dizem, ele estava com a faca e o queijo na mão. Era só ele arrebentar com os irmãos dele, porque na verdade os irmãos dele eles tinham a intenção de matar, né? Não era só jogar lá no poço, não. Eles queriam matar, não, vamos matar esse pivete. Quem que ele pensa que é, né? Mais novo, fofoqueiro, leve trás, ganha túnica, e agora tá dizendo que vai ser o governador? Quem ele pensa que é? Vamos matar esse cara aí. Só que o irmão mais velho, Rubem, ele, por ser o mais velho, ele falou, não, a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode colocar esse plano aí em prática, porque ele é o nosso sangue, né? Ele é do nosso irmão, nosso sangue, a gente não pode fazer isso. Então, vamos bolar um outro plano aí, mas não vamos matar ele. Os planos eram de morte para ele.
Só que vocês, depois que vocês, né, podem até ler, quem tem Bíblia em casa, quem não tem, tem aplicativo no celular que dá para baixar, tá lá em Gênesis 37, conta toda a história como que foi, né? Então, eu não vou ler aqui porque é muita coisa, então você leia hoje, depois que terminar aqui, vai ler e vai ver o que Deus fez na vida dele, né? Eu penso assim que se Deus não tivesse feito isso, ele não tinha conseguido alcançar o sonho dele. Se ele tivesse acabado com tudo ali, né, os irmãos tivessem matado ele, eles iam continuar escravos, né, até os dias de hoje. Então, para vocês verem, os planos de Deus às vezes a gente não entende, né? O que Deus está fazendo lá para as coisas acontecerem, para os planos darem certo. E às vezes a gente tem que passar por certas coisas que a gente não quer, que nem diz, a gente não quer sofrer, né? A gente quer ser feliz. Quem que quer sofrer nessa vida? Ninguém. Todo mundo quer casar, ter uma família, feliz da vida, bastante dinheiro, não é mesmo? Só que não é assim, né? Muitas coisas acontecem nessa caminhada, né? Falência, traição, depressão, é tudo isso. E José não foi diferente com ele. Ele passou por um bocado ali, né, com os irmãos ali tramando, com essa ciumeira toda, só que ele não desistiu. E eu quero deixar hoje para vocês também, né, que vocês não desistam do sonho de vocês, que vocês não desistam. Se você está hoje, nesse momento, se você pensa, meu Deus, eu tô dentro desse poço, né? Como eu falei, esse poço pode ter vários significados para você. Eu estou dentro desse poço. Eu não estou dentro do poço, mas o meu sonho está jogado lá, né? Se você se sente dessa forma, eu quero dizer para você que você pode sair do poço. Não é difícil, só que isso vai depender só de você. Não depende de mais ninguém, somente de você. Então, a mesma força que eu tive, né, a mesma determinação que eu tive, a mesma fé que eu tive em Deus, que você também possa ter, porque senão você não vai conseguir sair. Você vai ficar lá no meio dos entulhos de lama, no escuro, sozinho e fedido. Você vai continuar lá, porque ninguém vai te tirar. Então, se você quer sair desse poço, dessa amargura, o perdão, se não consegue perdoar, gente, isso é terrível, perdão. A Bíblia diz que a falta de perdão, ela causa câncer nos ossos. Diz que, eu não sei, mas muito desses cânceres é falta de perdão. As pessoas sentem no corpo as doenças, dores por falta de perdão. E a gente pensa às vezes que é fácil perdoar. Não é fácil, não é fácil, é difícil. Eu tive uma experiência, né, com o meu pai, nesse negócio da falta de perdão. Como eu falei, a minha família sempre foi muito humilde, foi muito difícil a convivência, né? Hoje a gente aprende que tem que conversar com o filho, tem que abraçar, tem que beijar, tem que dar atenção, né? Não pode bater, tem que conversar. Gente, eu cresci na porrada, né? Era pancada para tudo quanto é lado, era bebedeira, era quebradeira, né? Pai batendo na mãe. Foi difícil, foi uma infância, né, uma adolescência muito difícil. E eu tive sérios problemas de relacionamento com o meu pai, né? Eu não conseguia perdoar ele das coisas que ele fazia com a minha mãe, que ele fazia em casa, né? Eu fui crescendo desde pequenininha, vendo tudo aquela agressividade dele e me tornei uma adolescente revoltada, né, com ele. E a ponto de chamar a polícia um dia e mandar prender ele, porque eu achei que ia matar minha mãe. Então, assim, eu cresci, vivi horrores, né, quando criança, quando menina. E quando eu tive essa experiência lá em 98, de estar conhecendo a Deus e Deus me ensinar o amor, me ensinar que a gente deve perdoar, para mim foi muito difícil. Foi uma situação assim que eu não conseguia perdoar, eu não conseguia falar. Na minha família nunca teve assim aquele negócio de dizer eu te amo, né, de abraçar, sempre ficava meio assim. E Deus mandar, você tem que olhar pro teu pai e dizer que você ama ele, dar um abraço nele. Eu não conseguia fazer, eu travava.
Para mim era muito difícil. Eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Não conseguia. E um curso que eu fiz na época na igreja, que era sobre perdão, né? Estavam ensinando sobre o perdão. E a pessoa que estava ministrando esse curso mandou a gente fazer uma lista das pessoas que tinha machucado a gente e eu tinha machucado. E todo mundo fez a lista, e eu não fiz a lista. Eu falei assim, não, tá tudo bem. Eu amo todo mundo me ama, e eu não tenho confusão com ninguém, né? Eu tô de boa com todo mundo. Meu Deus, passei a noite, né, chorando e eu não escrevi, né, a lista, todo mundo escreveu, contou, chorou. Aí a pessoa que estava ministrando, que estava conduzindo, perguntou, e você fez tua lista? Eu falei, não fiz minha lista porque eu não tenho mágoa de ninguém, não tenho, né, que nem diz, não tenho encrenca com ninguém, pra mim tá tudo bem. A primeira pergunta, por isso que eu falo assim, aquela pessoa, ela não me conhecia, ela não sabia da minha história. E ela foi direto no ponto. Então me conta como que é o seu relacionamento com o seu pai. Nossa, daí eu comecei a contar como que é. E ali comecei já a chorar, e foi quase a noite inteira falando, as outras foram embora e eu fiquei. A que não tinha feito a lista, que disse que não tinha nada, né, de encrenca com ninguém, foi a que ficou lá a noite inteira quase. Mas graças a Deus eu consegui, né, falar pro meu pai todas as coisas, eu consegui perdoar, eu falei, né, olhando nos olhos deles, no olho dele, que amava ele e que perdoava ele. E hoje, graças a Deus, né, o relacionamento transformou. Então, é um processo difícil, não foi do dia para noite, não foi de uma hora para outra, foi um processo. E isso foi com a ajuda de Deus. Assim também foi com meu ex-esposo, meu primeiro casamento. Foi um processo, não foi fácil. Eu contava sobre o que tinha acontecido comigo e já começava a chorar. Hoje eu conto com aquela alegria de que Deus me ajudou a perdoar ele, né? Eu falo, eu te perdoo para que você seja feliz e eu também seja, né, possa ser feliz. E é assim que Deus quer, que a gente possa perdoar as pessoas, né, com amor, mas verdadeiramente. Porque às vezes a gente fala, eu perdoo, mas não consegue, fala da boca para fora, né? E o perdão é quando você não vai esquecer das coisas ruins que aconteceram, não tem, só se você cair e bater a cabeça. Mas você vai lembrar daquilo, você vai lembrar daquela experiência e vai lembrar que aquilo serviu para você estar onde você está hoje. Não vai mais lembrar com dor, não vai mais lembrar com sofrimento. Você vai lembrar de tudo que aconteceu, de tudo que a pessoa te feriu, você vai lembrar daquilo, porque não tem como esquecer. Mas você não vai mais lembrar com dor, com choro, com tristeza no coração. É esse que é o verdadeiro perdão. Quando que a gente sabe que a gente perdoou, que a gente não tem mais rancor com a pessoa? É quando você consegue lembrar e aquilo não te machuca mais, não te deixa mais triste. Então, que o poço muitas vezes é a falta de perdão também, né? Então, tem vários poços aí, né, na vida da gente. E você hoje que está me ouvindo, né, tem tanta gente, com certeza você deve se identificar em alguma coisa dessa história toda, né? De toda essa história que foi contada, né? E o meu desejo, que assim como eu consegui vencer, como eu hoje sou grata a Deus e feliz por estar aqui hoje falando para vocês, que um dia você também possa, né, agradecer e engrandecer e poder contar e ajudar outras pessoas também. Às vezes você fala, não, para mim isso aqui não serviu nada, né? Eu tô bem, graças a Deus. Mas talvez você conheça alguém que nesse momento esteja precisando. Às vezes você conhece alguém que está passando por alguma situação semelhante. E você pode ser essa pessoa que pode alcançar, ajudar, falar uma palavra boa para ela, né? E eu pretendo terminar essa história numa próxima live, né? Agora tô gostando dessa história de live. É a forma que eu tô cumprindo o meu chamado, né? Que Deus tem me cobrado, né? Você precisa falar, você precisa contar.
Então eu vou fazer uma próxima, acho que semana que vem, né, uma vez por semana, não sei ainda como que vai ser, mas para terminar essa história e para terminar a minha história, né? Porque José ele foi lá e foi governador. E eu realizei o meu sonho, estou realizando, estou vivendo o meu sonho nesse momento. Então não vou contar tudo agora não, porque não vai dar tempo. Mas eu vou, na próxima oportunidade, eu vou estar terminando a história de José e terminando a minha história, né? Esse sonho que foi lançado no poço, mas ele não tinha morrido ainda. Então, se você conhece alguém, né, que esteja passando por uma situação semelhante, esteja passando por qualquer tipo de dificuldade, né, convida essa pessoa para estar assistindo na próxima, que eu acredito que eu vou fazer quarta-feira que vem, no mesmo horário às 8, né, às 20 horas e 2 minutos. 2 minutos. Então, convide essa pessoa, né? Faça parte também da história dessa pessoa, assim como eu tive pessoas que fizeram parte da minha história, que me ajudaram, né, lançaram a corda, oraram por mim, oram até hoje por mim, né? Isso é tão bom quando a gente, como assim orar por mim? Quando a gente faz uma prece e coloca pessoas que estão precisando nas nossas preces, né? A gente às vezes está sabendo que a pessoa está com dificuldade e a gente não pode talvez ajudar, né? Jogar a corda no poço porque a gente não tem a corda, não sabe onde que é o poço, mas a gente pode orar por essa pessoa, né? Porque a oração alcança os céus, né? A oração, ela é como um cheiro suave para Deus. Então, que você possa orar por essa pessoa. E eu vou com certeza terminar essa história na semana que vem e que se você tá aí se identificando com alguma situação, né, com alguma dessa história ou conhece alguém, não deixe de participar, né? O meu desejo é que você saia desse poço e realize o seu sonho, assim como aconteceu comigo. E eu quero terminar com um versículo que eu gosto muito, que está lá em Sal. A história de José, para quem chegou agora, ela fica lá no livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Fica lá no capítulo 37. É bem bacana. Você pode estar lendo lá para você ver que história bem interessante. E eu quero terminar o versículo aqui, que eu gosto muito de Salmos. Ele tá lá no Salmo 147. E ele é um versículo assim que quando eu tava, né, mais ou menos imaginando e preparando o que eu ia falar, ele me trouxe essa palavra que diz assim: o Senhor, ele sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. No caso, ele sara as feridas. Ele vai sarar e vai curar as feridas. Está lá em Salmo 147, 3. Se você ler ele inteiro também, é muito lindo. E foi exatamente o que Deus fez comigo. Ele sarou o meu coração, ele sarou as minhas feridas, ele sarou o meu coração que estava despedaçado. E eu tenho certeza que ele vai sarar o seu também, sabe por quê? Porque essa palavra aqui não é só para mim, é para todos aqueles que acreditam e creem. Né? Aqueles que não acreditam, me desculpa, né? Você tá perdendo aí de desfrutar das coisas boas que Deus traz, porque a coisa melhor que tem é ter um coração em paz. Né? A coisa melhor que tem é você deitar a tua cabeça no travesseiro e estar em paz. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Eu desejo do fundo do meu coração que você seja abençoado por Deus, que você seja liberto por Deus. Até eu coloquei lá no anúncio que essa live era para os fracos, né? Ué, um dia era para o forte, agora outro dia para o fraco. Não, é para os fracos, porque a gente sabe que as lutas que cada um tem. Então, isso aqui não é para realmente para aqueles que eu sou o cara, né? Eu sou o bom. Não, é para você que precisa, para você que precisa alcançar misericórdia, precisa alcançar graça, porque Jesus, a gente sabe que ele veio
Ele não veio para aqueles que eram os santarrões, né, os religiosos. Ele veio para aqueles que eram que a sociedade abominava, né? Jesus veio para os pecadores mesmo, para aqueles desgraçados da vida, né? Que não tinham mais perspectiva de vida nenhuma, onde todo mundo virava as costas, atacava pedra. Jesus veio para esses, porque eles precisavam. E assim como eu também preciso até hoje desse amor, dessa graça, dessa luz na minha vida, eu desejo que você também busque essa luz, essa graça e essa misericórdia para a tua vida. Para quê? Para que você vá bem todos os dias da sua vida. Para que você consiga desfrutar do que Deus tem de melhor para vocês. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui que assistiu. Fiquei bem feliz de ter vocês aqui comigo, ouvindo um pouquinho da minha história e contando também um pouquinho aí do nosso amigo José. E fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Que a gente possa semana que vem estar juntos novamente para eu terminar a minha história e a história de José. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Que Deus abençoe vocês. A minha oração dessa noite é que você durma em paz. Que a paz de Deus reine no seu coração. A paz de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente tem que pensar também essa pandemia que está acontecendo? Eu falo assim, o poço, que eu vou falar na próxima vez, o poço foi um lugar de encontro. Que José se encontrou com ele mesmo, né? Eu me encontrei comigo mesma dentro daquele poço. Tudo isso que está acontecendo agora serve para e tudo isso que está acontecendo é exatamente esse tempo que nós estamos passando e precisamos ter esse encontro com nós mesmos. Para que eu sou? Para que eu sirvo? O que eu posso fazer? Qual que é o meu valor? Então, se tem algo bom dessa pandemia toda, dessa loucurada toda, o que você está tirando de bom de tudo isso? Muitas pessoas continuaram, né, a sua rotina, trabalhando, mas muitos que trabalham com vendas, isso aí, né, parou com tudo. Né? Criança em casa, é uma loucura, né? Nós temos 3 aqui, então isso assim balançou todo mundo. E que lição que eu tirei de tudo isso, né? Eu posso dizer para vocês que a lição que eu tirei de tudo isso foi um encontro comigo mesmo, né? Esse está sendo um tempo onde eu estou me encontrando novamente, estou resgatando esses sonhos, esses chamados que Deus colocou comigo, estou resgatando essa intimidade com Deus, esse tempo de oração, esse tempo de busca, porque se eu ligar a televisão, eu vou me afundar no poço, junto com todo mundo, com a televisão e com todo mundo. Nós paramos de assistir televisão aqui, não estamos mais assistindo. Nós estamos lendo, nós estamos procurando pessoas que também têm o mesmo princípio que nós, para a gente estar acompanhando, lendo, e um vai ajudando na palavra. Então que você também possa fazer isso, porque esse momento da pandemia é o momento da gente se encontrar. É o momento da gente correr para o colo de Deus e não sair mais. Porque se com Deus tá difícil, imagine sem Deus, não é mesmo? Então, que Deus abençoe você. A minha oração nessa noite é que Deus te abençoe em paz, sabedoria e misericórdia. E que a mesma força, né, que Ele me deu para sair daquele poço é o que eu desejo. A mesma força que Ele possa estar dando para você nesse momento, para você também estar saindo dessa situação tão difícil que você tem passado. E se você não está passando por nenhuma situação, mas você conhece, né? Você conhece alguém e que você possa estar aí resgatando essa pessoa também, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Foi uma alegria muito grande ver cada carinha agora, a Aline ali, quanto tempo, né, Aline? Momento de reencontrarmos na fé, é verdade, tá sendo um momento de se reencontrar na fé, tá bom? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até semana que vem.